E a CBF divulgou na tarde desta sexta-feira, 21 de abril, feriado, a tabela detalhada das 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C. E nesse vídeo aqui eu trago para vocês o jogo a jogo e também a grade de transmissão, onde os jogos serão transmitidos ao vivo. E tem novidade na transmissão, hein? Só não sei se isso é bom ou ruim, depende de cada um. Mas vamos começar então falando aí, sem demora, dos jogos da primeira rodada, né? O campeonato vai começar no dia 2 de maio, um dia muito especial por sinal, com 3 partidas. A primeira delas, a que abre o campeonato, será entre Manaus e Náutico. Esse jogo será às 16 horas na Arena da Amazônia e terá transmissão do DAZN e também do canal Nosso Futebol. O canal Nosso Futebol é a novidade aí nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E tem mais, o Nosso Futebol vai transmitir todos os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele fechou um acordo com o DAZN, então aqui, de acordo com a tabela da CBF, todos os jogos serão transmitidos pelo Nosso Futebol, enquanto que o DAZN, né, que é detentor aí dos direitos de transmissão, vai ficar aí só com 4 partidas, né? Essa é a parte ruim. O DAZN, que na temporada passada dividiu os direitos de transmissão com a N-Sport, né? Mas no final era tudo uma coisa só, né? Porque as equipes de transmissões eram as mesmas, mas ficava 5 jogos para cada plataforma de streaming. Dessa vez é diferente. O DAZN vai ficar com menos jogos ainda, né? Enquanto que o Nosso Futebol, o canal Acaba o Nosso Futebol, vai ficar aí com todas as partidas, né? Só não sei como é que eu vou fazer agora para conseguir acompanhar tudo. Mas então, Manaus e Náutico, jogo às 16 horas na Arena da Amazônia, jogo que abre aí a Série C do Campeonato Brasileiro na outra terça-feira, dia 2 de maio. Que terá, né? Nessa data terá mais 2 jogos. Às 19 horas, o São José vai encarar o Floresta, local ainda a definir, enquanto que o Volta Redonda jogará às 21h30 contra o Pouso Alegre, jogo que será no Raulino de Oliveira. Esses 2 jogos, tanto do São José e Floresta quanto Volta Redonda e Pouso Alegre, como vocês estão vendo aí na tela, apenas transmissão do Nosso Futebol. Na quarta-feira, dia 3 de maio, acontecem mais 3 jogos. Às 19 horas, o América de Natal fará sua estreia jogando contra o Ipiranga. Esse jogo será na Arena das Dunas em Natal e terá transmissão também do DAZN. Às 19 horas, o Brusque encara o Amazonas. O Amazonas aí, novidade nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo que será no Augusto Bauer e transmissão apenas do Nosso Futebol. E às 21h30, Paysandu e Aparecidense, local a definir ainda, né? Certamente aí esse jogo deve acontecer no Mangueirão e terá transmissão do DAZN e também do Nosso Futebol. E aí, a primeira rodada será completada na quinta-feira, dia 4, com 4 partidas. 2 delas às 19 horas. O CSA encara o Confiança no estádio Rei Pelé, enquanto que o Botafogo da Paraíba vai jogar contra o Operário do Paraná, lá no Almeidão, em João Pessoa. Esses 2 jogos com transmissão apenas do Nosso Futebol. E aí, às 21h30, acontecem mais 2 jogos. O São Bernardo pega o Remo, jogo lá no estádio 1º de maio. Esse jogo terá transmissão do DAZN. E também às 21h30, o Altos vai jogar contra o Figueirense, lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Então esses aqui são jogos da primeira rodada da Série C do Brasileirão. Mudando aqui a tabela agora. Segunda rodada já vai acontecer no final de semana seguinte. A rodada será aberta às 16 horas com o Amazonas jogando contra o América. Essa partida vai ser disputada na Arena da Amazônia em Manaus. Transmissão do DAZN e do Nosso Futebol. 16h30, Floresta e Volta Redonda, local ainda a definir, com transmissão apenas do Nosso Futebol. Aí às 19 horas do dia 6 de maio, teremos 2 jogos. O Náutico joga contra o São José nos Aflitos, transmissão do DAZN, e o Pouso Alegre encara o Brusque, lá no Manduzão. Pouso Alegre, outra novidade dessa Série C, vai encarar o Brusque lá no Manduzão, em Pouso Alegre, transmissão apenas do Nosso Futebol. No domingo a rodada segue com 2 jogos às 16h30. O Ipiranga recebe o CSA no Colosso da Lagoa, enquanto que o Operário encara o Manaus, lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Essas 2 partidas com transmissão do Nosso Futebol. E às 19 horas, mais 2 jogos. Remo e Botafogo da Paraíba jogam lá no Baenão, transmissão do DAZN. E no mesmo horário, Aparecidense e São Bernardo, lá no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, transmissão apenas do Nosso Futebol. E aí no dia 8 de maio, segunda-feira, 2 jogos fechando a rodada. O Confiança encara o Altos, local a definir ainda, enquanto que o Figueirense vai jogar contra o Paysandu, jogo no Orlando Scarpelli, com transmissão do DAZN. A terceira rodada vai começar no dia 13 de maio, um sábado, com 4 jogos, 2 deles às 16h30. O Pouso Alegre recebe o São Bernardo lá no Manduzão,
enquanto que o Confiança vai jogar contra o Figueirense, local ainda a definir. Aí, às 19 horas, acontecem outros dois jogos. O Operário joga contra o São José no Germano Krieger em Ponta Grossa e a Aparecidense encara o Náutico no Aníbal Batista de Toledo. Esse jogo terá transmissão do DAZN. No domingo, a rodada segue no domingo, dia 14 de maio, com mais 4 jogos. Às 16 horas, o Manaus encara o Altos, jogo que acontece lá na Arena da Amazônia, em Manaus. O Remo vai jogar contra o Amazonas, jogo que acontece no Baianão, em Belém, com transmissão do DAZN. E às 19 horas serão dois jogos. Brusque e Volta Redonda no Augusto Bauer. E também Floresta e CSA, jogo que acontece em local a definir. E aí na segunda-feira, dia 15 de maio, mais dois jogos, os dois às 20 horas e os dois com transmissão do DAZN. Né? O DAZN já está passando um pouco o jogo e ainda vai fazer o favor de colocar jogo simultâneo. O Ipiranga vai jogar contra o Paysandu lá no Colosso da Lagoa e o América joga contra o Botafogo, contra o Belo, lá na Arena das Dunas, em Natal. Aí a quarta rodada começa no sábado, dia 20 de maio, com 4 jogos, né? Essa tabela aqui da CBF está seguindo o padrão de 4 jogos no sábado, 4 jogos no domingo e 2 jogos na segunda-feira. No sábado, dia 20, nós vamos ter o Altos jogando contra o Ipiranga, jogo que acontece lá no estádio Lindolfo Monteiro. 16h30, Figueirense e Aparecidense, jogo com transmissão do DAZN. Às 19 horas, o CSA vai encarar o Brusque, jogo aí apenas do Nosso Futebol. E também às 19 horas, o Botafogo recebe o Pouso Alegre, lá no Almeidão, em João Pessoa. Aí no domingo, dia 21, a rodada começa às 16h30 com o São Bernardo encarando Confiança, jogo que acontece no estádio 1º de maio. 16h30, Náutico e Floresta, jogo que acontece no estádio dos Aflitos, com transmissão do DAZN. Às 19 horas, o Paysandu recebe o Manaus, jogo local a definir, né? O Paysandu ainda não definiu o local dos seus jogos, mas esse jogo terá transmissão do DAZN. E às 19 horas, Volta Redonda e América, lá no Raulino de Oliveira. Aí na segunda-feira, dia 22, às 16 horas, o Amazonas vai pegar o Operário, lá na Arena da Amazônia. E às 20 horas, o São José vai jogar contra o Remo, local ainda a definir. Quinta rodada começa no sábado, dia 27 de maio, e terá Ipiranga e Manaus no Colosso da Lagoa. O Brusque vai jogar contra o São José, lá no Augusto Bauer. Esses dois jogos às 16h30. Às 19 horas, mais dois jogos. O Náutico encara o América no Estádio dos Aflitos, com transmissão do DAZN, enquanto a Aparecidense vai jogar contra o Altos, lá no Aníbal Batista de Toledo, sem transmissão do DAZN, só transmissão do Nosso Futebol. No domingo, rodada segue com mais 4 jogos, 2 deles às 4h30 da tarde. CSA e São Bernardo no estádio Rei Pelé, com transmissão do DAZN. O Figueirense joga contra o Botafogo da Paraíba, com transmissão só do Nosso Futebol. E às 19 horas, mais 2 jogos, Operário e Pouso Alegre, lá no Germano Krieger, e Volta Redonda e Paysandu, no Raulino de Oliveira, transmissão do DAZN. Aí na segunda-feira, a rodada dupla das 20 horas, Remo e Confiança no Baianão, com transmissão do DAZN, Floresta e Amazonas em local a definir. Aí a sexta rodada começa no dia, sai um pouquinho do padrão, né? Começa no dia 2 de junho, sexta-feira, às 20 horas, com o jogo América e Operário. O jogo acontece na Arena das Dunas, transmissão do DAZN e do Nosso Futebol. Aí no sábado, né, só serão apenas 3 jogos. Às 16 horas, o Manaus encara o Volta Redonda. 16h30, o Altos pega o CSA. E às 19 horas, Pouso Alegre e Náutico, transmissão do DAZN. No domingo, rodada segue com 4 jogos. 2 deles às 4h30 da tarde. Paysandu e São José, local a definir, com transmissão do DAZN. Botafogo da Paraíba e Floresta, lá em João Pessoa, no estádio Almeidão. 19 horas, mais 2 jogos. Ipiranga e Aparecidense no Colosso da Lagoa. Confiança e Amazonas em local a definir. E o complemento da rodada na segunda-feira com 2 jogos às 20 horas. O São Bernardo vai pegar o Figueirense e o Brusque vai encarar o Remo. Esse jogo Brusque e Remo, transmissão do DAZN. E aí vamos para a sétima rodada. Sétima rodada que será uma rodada de meio de semana. Não é muito comum na Série C ter rodada de meio de semana, mas a sétima rodada nós vamos ter aí jogos na terça, quarta e quinta. Na terça-feira serão 2 jogos às 20 horas. Náutico e Volta Redonda, transmissão do DAZN e do Nosso Futebol. CSA e Manaus, lá no Rei Pelé, também transmissão do DAZN e do Nosso Futebol. Aí na quarta-feira, 16 horas, Amazonas e Botafogo na Arena da Amazônia. Operário e Paysandu no Germano Krieger, jogo que acontece às 19 horas, lá em Ponta Grossa, com transmissão do DAZN. Também às 19 horas, Pouso Alegre e Confiança no Manduzão.
e às 21h30 São José e Altos, local a definir. Aí na quinta-feira, dia 8 de junho, acontecem aí os outros 4 jogos. Às 19 horas o Floresta recebe o São Bernardo em local a definir. Também às 19 horas a Aparecidense joga contra o Brusque. Às 21h30 Remo e América de Natal, lá no Baenão, transmissão do DAZN. E às 21h30 Figueirense e Ipiranga, partida que acontece lá no estádio Orlando Scarpelli, transmissão do Nosso Futebol. E agora vamos aí para a oitava rodada, a oitava e última rodada aqui detalhada pelo site da CBF. A oitava rodada começa no sábado, dia 10 de junho, e vamos ter aí 4 jogos com o meu padrão. Às 16 horas o Amazonas encara o Manaus, né? Duelo Manauara aí da Série C, jogo na Arena da Amazônia, mas só vai ter transmissão do Nosso Futebol. Às 16h30 vamos ter aí Operário e CSA, jogo que acontece no Germano Krieger. Não tem nenhuma transmissão aqui, mas eu acredito que seja do Nosso Futebol, né? Pode ter havido aqui um erro na confecção da tabela, que é o único jogo que não aparece aqui transmissão, Operário e CSA, mas deve ser transmissão aí do Nosso Futebol. E às 19 horas, 2 jogos, Volta Redonda e Botafogo, no Raulino de Oliveira, e também Confiança e Náutico a definir, mas esse jogo Confiança e Náutico, né, duelo aí do Nordeste, vai ter transmissão do DAZN. Aí no domingo, 16h30, Floresta e Altos, local a definir. Aparecidense e Remo jogam às 5h30 da tarde, lá no Aníbal Batista de Toledo, transmissão do DAZN. E aí a rodada segue ainda no domingo com 2 jogos às 19 horas. Ipiranga e São José no Colosso da Lagoa, e América de Natal e Brusque na Arena das Dunas, transmissão do DAZN. E aí, na segunda-feira, dia 12 de junho, a rodada será completada com 2 partidas, Paysandu e São Bernardo, local a definir, né, e com transmissão do DAZN, e Figueirense e Pouso Alegre jogando no Orlando Scarpelli, apenas transmissão do Nosso Futebol. Lembrando, pessoal, que essas transmissões, né, essa tabela aqui que a CBF enviou, está sujeita a mudanças, né? Até no decorrer das rodadas aí, pode ter que haver algum ajuste de tabela e a tabela pode mudar, né? Mas por enquanto, a tabela oficial da CBF detalhada, que saiu no dia 21 de abril, é essa aqui que eu mostrei para vocês, a das 8 primeiras rodadas. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado. E falem aqui o que vocês acharem a respeito dessa tabela da CBF, né, que a CBF aí mandou da Série C. Eu particularmente acho que na temporada passada estava mais interessante acompanhar a Série C, uma por conta ali dos serviços de streaming serem mais acessíveis para você estar assistindo aos jogos, né? O N Sports mesmo cobrava ali em torno de R$90 por toda a primeira fase, eram 5 jogos por rodada, e também eram jogos em horários mais espaçados, né? Por exemplo, aqui nós não temos mais os jogos das 11 da manhã. Era comum na temporada passada ter jogos às 11 da manhã, e nessa temporada aqui, por enquanto, não teve nenhum deles desse horário. Então, vocês botam aqui nos comentários o que vocês acharam também a respeito aí dessa nova formatação de tabela que a CBF divulgou. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!